Olá, boa tarde pessoal. Feliz ano novo para vocês. Espero que tenha aproveitado esse final de ano em casa com os familiares de vocês. Tenham se cuidado. Bom, vamos dar sequência aqui às aulas que iniciamos alguns meses atrás, vamos dizer assim. A aula relativa ao movimento uniformemente variado, que está dentro do ramo de cinemática, ok? Então, na última aula a gente falou sobre os gráficos e a função horária da velocidade num movimento uniformemente variado, que é aquele movimento no qual há variação de velocidade, porém essa variação tem uma taxa constante. Essa taxa é o que chamamos de aceleração, certo? Então, vamos aqui, para iniciar, falar as propriedades do gráfico da velocidade escalar em função do tempo. Quando se fala velocidade escalar, porque ela está tendo um tratamento não vetorial, certo? No momento vamos falar só da velocidade como uma grandeza escalar, com um número e uma unidade. Então, vamos lá. Embora a gente já falou um pouco sobre essas propriedades lá no movimento uniforme, onde o gráfico é da velocidade em função do tempo, essa curva, melhor dizendo, ela é horizontal, paralela ao eixo das abscissas, que no caso é o tempo. Continuando então. Vamos lá. Esse gráfico aqui está representando a variação da velocidade em função do tempo, em uma taxa constante, certo? Na abscissa, aqui nós temos o tempo. E na ordenada, temos a velocidade. Observe que o móvel no tempo zero parte de uma determinada velocidade. Ele já está com uma velocidade que é maior do que zero. Então, a inclinação deste gráfico está para a direita, como já vimos anteriormente, corresponde ao seguinte, uma aceleração positiva, porque a inclinação dele está para a direita. Já discutimos isso. Prosseguindo. No tempo 1, ele estava com a velocidade que vamos chamar de V1. E no tempo 2, ele estava com a velocidade maior, chamada V2. Ok. A variação da velocidade, aqui nesse intervalo de tempo aqui, o que é que ela vai nos dar? Bom, vamos lá. A área, na verdade, que está aqui, abaixo desse gráfico, ela corresponde à variação do espaço. Numericamente, o número que corresponde a esta área, já vimos isso, corresponde, na verdade, à variação do espaço. Só que vimos lá no movimento uniforme que essa área era um retângulo, já que esta curva vermelha aqui, entre aspas, era horizontal, porque a velocidade era constante. Aqui não, a velocidade está variando de forma uniforme. Então, não é um retângulo que tenho aqui, e sim um trapézio. Se eu calculo a área desse trapézio, então eu acho a variação do espaço. E vamos fazer isso. Bom, então, pela definição, a área é numericamente a variação do espaço. A área que está abaixo dessa curva aqui, essa área em verde aqui. Bom, aqui seria a base menor do trapézio, que é o V2. Vamos chamar de B, menor. Aqui seria a base maior do trapézio, no caso o V2, que essa altura aqui seria, ou melhor, é a base maior do trapézio, B maior. Onde está a altura do trapézio? Ah, professor, isso aqui seria a altura. Não, a altura dele está aqui. Imagina que você girar esse trapézio aqui, ó, 90 graus no sentido horário, isso aqui vai ficar a altura. Então, isso que é a altura do trapézio, embora esteja na horizontal. A altura do trapézio, não confunda, viu? É a variação do tempo. H geralmente é utilizado para representar a altura.
ΔT, que é a variação do tempo, corresponde, na verdade, à altura desse trapézio. Então, para calcular a área desse trapézio, basta utilizar a fórmula que calcula a área do trapézio. Qual é a fórmula? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, a área do trapézio, A, é base maior mais base menor, multiplicada pela altura. Observe aqui, ó, base maior mais base menor dentro do parênteses. Depois que somá-las, multiplicamos por a altura. E divide por 2, tem-se essa área. Só em que, se tratando de cinemática, quem é a base maior? A base maior é V2, então posso trocar esse B aqui por V2. E quem é a base menor? É o V1, posso trocar o B menor por V1. E quem é a altura H? É o ΔT, o tempo. E o 2 continua sendo ele mesmo. Bom, então nós podemos fazer essas substituições. E aí nós teremos o seguinte, que a área, que isso aqui, é igual ao espaço, a variação do espaço. Continuando. Sabemos que a velocidade média é dada pelo quê? ΔS dividido por ΔT. Vamos deixar essa equação aí. Então, a velocidade média é dada por... Eu posso trocar esse ΔS pela expressão que é igual a ele, que eu substituí. Quem é? É tudo isso que está aqui na direita. Depois do sinal da igualdade, o último sinal. Tudo isso aqui é ΔS. ΔS corresponde numericamente à área, que na verdade é igual a V1 mais V2, fecha o parênteses, multiplicado por ΔT, dividido por 2. Tudo isso corresponde a quem? Ao ΔS. Então, posso tirar o ΔS aqui e colocar tudo isso aqui no seu lugar, porque é a mesma coisa. E assim faremos. Pronto, tirei o ΔS, quem substitui? V1, V2 mais V1 multiplicado por ΔT dividido por 2. Eu tenho agora uma fração dividida pelo número. O número que está abaixo passa multiplicando o denominador desta fração. Então, aí está. Bom, o que isso vai implicar então? Continuando então, teremos cortar ΔT com ΔT, e o que nos sobra? Que a velocidade média no movimento uniformemente variado, ela pode ser dada por uma outra expressão, que é bem simples. Qual é? A velocidade média pode ser dada pela soma da velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Pronto, teria a velocidade média do percurso. Ao invés de pegar todo o percurso e dividir pelo ΔT, eu posso pegar simplesmente a velocidade inicial, somar com a velocidade final e dividir por 2, teremos então a velocidade média naquele percurso, naquele intervalo de tempo. Como assim? Por exemplo, se um automóvel tinha velocidade inicial 50 km por hora e depois de um certo tempo, não importa o tempo aqui, depois de 1 hora, 2 horas, 3 horas, a velocidade final dele é 100 km, se ele estava em movimento uniformemente variado, qual foi a velocidade média dele? Basta você pegar 50, somar com 100, dividir por 2. 50 com 100, 150 por 2, 75. Então, a velocidade média dele foi de 75 km por hora, certo? E se você pegar também todo o percurso dele em quilômetros e dividir pelo tempo, vai dar exatamente igual. Isso é mais uma fórmula que ajuda em vários problemas que vocês vão ver pela frente. Bom, a função horária dos espaços no movimento uniformemente variado. A função horária do espaço para o movimento uniforme é o que? Na abscissa, o S, na ordenada T. Qual é a curva que vai ficar nesse quadrante, nesse gráfico aí? A curva, na verdade, é uma linha reta para o espaço versus tempo, no movimento uniforme. Já no movimento uniformemente variado, não vai ser bem assim, uma reta. Ah, professor, no movimento uniformemente variado, o senhor mostrou que é uma reta. Não, o que eu mostrei no movimento uniformemente variado, que é uma reta, é a função horária da velocidade. Aqui estamos falando da função horária dos espaços.
E no movimento uniformemente variado, não vai ser uma reta. No uniforme, sim. E vai ser o quê? Então, vamos ver. Vamos desenvolver aqui algumas coisas. Função horária dos espaços no movimento uniforme. Aí o senhor colocou, terminou de colocar que é uma reta. Não, eu estou colocando a função horária da velocidade em função do tempo. Aqui não é S. Na abscissa está V. No movimento uniformemente variado, estamos estudando a variação da velocidade em função do tempo desta curva aqui, em vermelho. Na verdade é uma reta, mas no gráfico estou chamando de curva. Desta curva aqui, que é uma linha reta, certo? E se eu trocasse o espaço aqui, S, V pelo S, que é o espaço, seria uma reta? Não, porque não é movimento uniforme. É movimento uniformemente variado. Então, o que seria? Vamos ver. Novamente, vamos tomar a área do trapézio aqui para chegarmos a essa conclusão aí. Bom, a área desse trapézio aí corresponde à variação do espaço para este móvel aí. Bom, temos a base menor, que já vimos, e a velocidade inicial, que isso está representado como sendo V0. A velocidade final, que está sendo representada como V, que é o B para o trapézio. E a variação do espaço é o H, o ΔT. Variação do espaço não, do tempo. Aí já sabemos lá, que terminamos de ver que a área de um trapézio é dada por base menor mais base maior, base menor mais base maior, vezes a altura, dividido por 2. Substituindo, base menor é quem? É a velocidade inicial. Base maior é a velocidade final. H, que é a altura, é na verdade o ΔT. Pronto. Ou posso colocar simplesmente o T. Pode, professor? Posso colocar o T. Basta que eu faça o tempo inicial igual a zero. Bom, e aí teremos o seguinte. Sabemos também que o espaço, ou melhor, vou chamar isso aqui, essa parte aqui da equação de equação 1. Variação de espaço igual a velocidade final mais velocidade inicial vezes t dividido por 2. Isso vou chamar de equação 1. A equação 2 vai ser quem aqui? Vai ser a função horária da velocidade. V final é igual a V inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. A aceleração representada aqui como alfa, certo? Já vimos isso aqui. Esta função que me dá este gráfico aqui, ó. Uma função linear, uma função de primeiro grau. Vamos lá. Então, pessoal, passando para o outro lado, com a equação e a equação 2, a velocidade final, que é o V, eu posso trocar ela por quem? Olhe para a equação 2. A equação 2, na verdade, diz que V, que é a velocidade final, é igual. Ela é, ou seja, ela pode ser substituída por quem? Por V inicial mais a aceleração multiplicada pelo tempo. Então, eu posso trocar na equação 1 esse V por isso aqui, ó, esta expressão. Então, vou tirar V, estou repetindo a equação 1, tirando o V final. Sai V final, entra algo equivalente a ele. O que vale ele, que tem o seu valor. Quem? V inicial mais aceleração multiplicada pelo tempo. Observe que fora do parênteses nós temos um T. Vamos resolver o que está dentro do parênteses. Fique com velocidade inicial mais aceleração multiplicada pelo tempo. Então, velocidade V1, V inicial mais V inicial dá 2V inicial. 2V0. Tá aí. Estou somando esse termo com esse, que eles são semelhantes. Não posso somar com esse aqui, porque não é semelhante. Agora, fazendo a distribuição do que está fora do parênteses pelos termos de dentro, pelas parcelas de dentro, vou ter T vezes quem? Vezes 2V inicial e T vezes alfa vezes T. Então, vamos ter o seguinte. Isso aí, fazendo aí o método do chuveirinho. 2V vezes T, 2VT. Alfa T vezes T, alfa T ao quadrado. Aí está.
Por que ficou ao quadrado? Porque t vezes t dá t ao quadrado. Tá? Dividido por 2. Quando eu tenho uma fração com duas parcelas no numerador e no denominador, eu tenho só um número, eu posso dividir, separar em duas parcelas de mesmo denominador. Ou seja, o denominador é 2, ele vai ficar para a primeira parcela e para a segunda parcela em um sinal de mais no meio. Bom, então eu vou fazendo isso. Aí está feito. Bom, tem o mesmo denominador, eu poderia colocar um denominador comum, 2, porque o 2 divide as duas parcelas de cima, é comum para as duas parcelas. Então, ao fazer isso aqui, observe que a primeira parcela, ela tem no numerador o fator 2, e embaixo também ela tem 2. Então, eu posso cortar 2 com 2 aqui, cancelar. E o que é que vai sobrar? Sobra apenas v inicial vezes t, mais aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Então, aqui eu já tenho que a variação do espaço é a velocidade inicial vezes t, mais a aceleração multiplicada por t ao quadrado dividido por 2. Mas sabemos que o espaço final, ou a variação do espaço, é espaço final menos espaço inicial. Então, eu vou pegar esse espaço inicial aqui e passar para o outro lado, deixar apenas no primeiro membro o espaço final. Como ele está subtraindo, ele passa para o outro lado, somando. Aí está. E automaticamente mudou o sinal. Só ajeitando esta equação final aí, ou melhor, esta função. O que eu tenho então? O espaço final no movimento uniformemente variado é dado pelo espaço inicial mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. O que nós temos aqui? Uma função de segundo grau. E uma função de segundo grau não vai dar uma linha como curva, ela dá uma parábola ou um arco de parábola, certo? Esta função aqui é semelhante à que vocês veem em matemática, y e x. Aqui seria o y, a ordem aqui estava invertida. Aqui seria o termo a, aqui o b e aqui o c. Só inverteu o termo a e o termo c. O pessoal confunde. Geralmente chama isso aqui, quando está estudando física, de c. Não. O termo a, independente da posição, ele pode aparecer aqui, aqui. Em matemática, ele aparece geralmente aqui, ó, logo à esquerda. E em física, geralmente, ele aparece aqui. Mas independente da situação, o termo a, que seria isso aqui, o termo a, ele é o que tem a variável elevada ao quadrado. A variável independente, que lá em matemática é x, certo? Aqui é t, que é o tempo, elevado ao quadrado. O termo b é o que tem a variável elevada a 1. No caso aqui, t está 1. E o termo c é o que não tem a variável independente, ou seja, ele não tem a variável independente. Ele é chamado termo constante ou o termo independente. Ele não tem variável com ele. Continuando então, aí está esta expressão. Ela vai dar uma parábola. A parábola pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo, o que vai determinar o sinal do A. O nosso A aqui é a aceleração dividido por 2. Como 2 é positivo, é a aceleração que vai determinar. Se a aceleração for negativa, a concavidade da parábola é para baixo. Se a aceleração for positiva, a concavidade da parábola é para cima, é voltada para cima. Aqui está. Em todos os casos aqui, a aceleração é positiva, porque a concavidade da parábola está para cima. Aqui está alguns gráficos do espaço em função do tempo num movimento uniformemente variável. Isto é, que tem aceleração uniforme, constante, certo? O que está variando é a velocidade. Bom, em todos os casos, a aceleração é positiva. Agora vamos fazer algumas análises aqui. Vamos dividir essas parábolas em duas partes exatamente iguais, passando uma linha que divide elas de forma simétrica. Aqui, certo? O que nós vamos ter? No primeiro caso aqui, observe que a velocidade é negativa. Como se sabe isso? Simples. Observe que o móvel está no sentido contrário ao sentido da trajetória. O sentido da trajetória é para cima, ele está descendo.
Então, a velocidade é negativa, mas a aceleração continua positiva. Chega que ele zera. Nesse ponto aqui, sempre ele zera. Que é um ponto de mínimo. Quando passar desse ponto aqui, a velocidade se torna de novo positiva. Mas a aceleração, independente da situação, ela é positiva. Então, observe que a velocidade é negativa, mas a aceleração é positiva. Estão com sinais contrários. Quando isso acontece, dizemos que o movimento, nesse caso, é retardado. Certo? Observe, mas aqui o movimento é o quê? Se considerar só a velocidade, o movimento é retrógrado. Certo? Mas considerando a aceleração e velocidade, ele é retardado, porque elas estão em sentidos contrários. E aqui nesse trecho, como seria a classificação do movimento? Bom, observe então, nesse segundo trecho, que a velocidade a partir desse ponto aqui se tornou positiva. E a aceleração continua positiva. Então, temos velocidade e aceleração com o mesmo sinal, positivo e positivo. Maior do que zero, que significa positivo. Como tem mesmos sinais, não são sinais contrários, o movimento aqui é acelerado, certo? Mas considerando só a velocidade, desprezando a aceleração, o movimento não é retrógrado, o movimento é progressivo. Por que progressivo? Porque a velocidade é positiva. Aqui vale para todos, vai ser a mesma análise, certo? Com a diferença que aqui, este gráfico não tocou nesse eixo, significa que ele nunca passa pela origem. Não há nenhum momento. Quando ele toca aqui, seria a posição zero. Aqui significa que em um determinado momento, em um ponto do tempo, tem um tempo que ele vai passar pela origem. E aqui significa que ele passa duas vezes pela origem. Quando ele corta essa parte aqui e aqui. Que seriam as raízes da equação, certo? Bom, continuando então. Agora, observe nesse caso que todas as parábolas estão voltadas para baixo. Isso significa que a aceleração é negativa em todas. E a velocidade? A velocidade é positiva em determinado momento e depois se torna negativa. Mas a aceleração é a mesma. Não muda a aceleração, é constante. Então, no tempo zero, ele parte da posição inicial com uma certa velocidade, que não sabemos. Chega nesse ponto aqui, a velocidade zero. Ele está com velocidade positiva. Ao chegar aqui, a velocidade é zero. Depois ele começa a descer, a velocidade se torna negativa, porque ele está no sentido contrário à trajetória. O que é que significa então? Nesse primeiro ramo aqui dessa parábola, a aceleração, em todos os ramos, aliás, em todas as partes aqui está negativa, mas a velocidade está positiva. Então, observa, velocidade positiva, aceleração negativa, estão com sinais trocados. Logo, o movimento é classificado como retardado, levando em consideração a velocidade e a aceleração. Se levar em consideração só a velocidade, o movimento é progressista. Nesse segundo ramo aqui, o ramo à direita, observa que a velocidade se torna negativa. Ao ela se tornar negativa, ela está com o mesmo sinal da aceleração, que também é negativa. Aí como classifica o movimento? Não é porque ambas estão negativas que vai ser retardado, não. Os sinais são exatamente iguais. Então, se são exatamente iguais, independente de ser positivo ou negativo, nós temos o seguinte, movimento acelerado. Já a velocidade, considerando só com relação à velocidade, ele é retrógrado. Bom, o mesmo vale para todas. Com a diferença é o seguinte, que aqui ela vai passar a dois momentos que ela corta esse eixo aqui, ó, porque se eu extrapolar isso aqui, ela corta o eixo do T, então o eixo da abscissa, então há dois momentos que ela passa pela origem, pela posição zero. Aqui também passa dois momentos pela posição zero. Só se extrapolar aqui, só que aqui passa por um tempo negativo. E aqui ela toca uma vez só no eixo. Como ela toca uma vez só aqui no eixo, significa que apenas um tempo, só um tempo no qual ela passa pela posição zero, a origem das trajetórias. Será que tem algum caso que ela nunca vai passar pela origem das trajetórias? Sim, o gráfico estaria um pouquinho deslocado para cá, ó, um pouquinho abaixo. Aí ela não passaria em momento nenhum pela origem da trajetória. Sempre estaria em posições negativas. Bom, vamos continuar aqui. Vamos a um exemplo para ficar melhor. Aqui está uma função que eu tirei de um livro
a função horária de espaço. Tirei de um livro, agora não recordo, mas foi um dos livros didáticos que não está mais em uso. Não é esse de vocês. Tem uns 4 anos que eu tirei esta função de lá. Olha o que ela está dizendo. Espaço final é igual ao espaço inicial. O espaço inicial aqui é 12. Vamos lá botar o sistema internacional. Então, 12 metros. Menos. Olha, a velocidade é negativa. A velocidade não é 2t. A velocidade, ou melhor dizendo, não é 8t. A velocidade é menos 8 metros por segundo. Agora, o tempo que está multiplicando essa velocidade, que é 8. A velocidade não é 8t. A aceleração. Qual é o valor da aceleração aqui, professor? É 1. Não, é um t ao quadrado? Não, esqueça o t. A velocidade também não é 1. Professor, mas tem 1 aqui. Por que a velocidade não é 1? Observe que essa velocidade tinha um número 2 aqui embaixo. Lembra do 2 que fica aqui embaixo? O 2 dividiu o número que estava em cima e ficou 1. Então era 2. Certo? Lembre sempre disso. Se não aparecer o 2 aqui, o valor sempre da aceleração vai ser o dobro do que estiver aqui, porque já foi simplificada pelo 2. Então, como aqui está 1, a aceleração, no caso, é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok. Então, nesse caso, a parábola será voltada. Você já sabe que vai ter concavidade para cima, voltada para cima, porque a aceleração é positiva. Não vai depender da velocidade. A concavidade da parábola vai depender da aceleração. Como a aceleração é positiva, o A é positivo, concavidade para cima. Aqui seria o termo C, aqui o B e aqui o A. O C é independente. O B tem quem? O termo B tem a variável elevada a 1. E o termo C tem a variável independente elevada ao quadrado. No tipo 0, qual seria a posição? Vamos trocar isso aqui por 0. A posição do móvel, 12 metros. Trocando aí, você vai ter o seguinte. 8 vezes 0 é 0. E 0 ao quadrado é 0. Então, somando 0 com 0, vai dar 0. 12 menos 0, 0. E um segundo, qual seria a posição? Troca isso aqui por 1. Vai ficar 8 vezes 1 é 8. 1 ao quadrado é 1. Então, vamos somar aqui. 1 com 12 é 13. Menos 8, 5. 5 metros seria a posição dele depois de 1 segundo de movimento. Depois de 2 segundos de movimento, qual seria a posição dele? Troque novamente isso aqui por 2. Ao fazer a substituição, você vai ter 2 vezes menos 8 vai dar menos 16. E 2 ao quadrado é 4. Então, você vai ter 4. 2 ao quadrado é 4. Com 12, 16. Menos 16, 0. Posição 0. Substitui agora por 3. Você vai ter 8 vezes 3, 24. 3 ao quadrado, 9. Pega 9, some com 12. Se eu estou fazendo aqui, vai logo direto. Pode fazer dessa forma, porque a ordem não vai alterar o resultado. Eu estou somando positivo com positivo para facilitar. Então, 12 com 9 vai dar 21. 21 menos 16. Não, desculpa aí. Menos 16, que vai ser 9. 21. 21 menos 16. Menos 24, desculpa. Menos 16 o quê? 24. 8 vezes 3 é 24. Desculpa aí, não passei, errei aí no cálculo aí. Então, vai ter mais 24, menos 16. Mais 24, deixa eu ver. Desculpa aí. Mais 36, menos 24, melhor dizer. 36, não. Desculpa aí, eu estou errando aqui na soma aqui. 12 mais 9. 21 menos 24, então menos 3. Bom, então ele está na posição negativa, está abaixo de 0 agora. No tempo 4, no tempo 4, faça a substituição novamente, você vai ter o seguinte. 8 vezes, ou melhor, menos 8 vezes 4, menos 32. 4 ao quadrado, 16. Então, você vai ter 12, somando com 16, 28, menos 32. Vai dar menos 4. Pronto. Tempo 4, ele está na posição menos 4. Continuando com esse procedimento aí. Troca por 5. 5 segundos depois, aonde que ele vai estar? Menos 3.
Tá voltando. Voltou para menos 3? Sim, tá voltando. Significa que ele já chegou no ponto... Zerou essa velocidade e começou a voltar. Bom, veja a análise. Se você pegar menos 8 vezes 5, vai dar quanto? Vai dar 40. E 5 ao quadrado é 25. Então, você vai ter, então, 25 com 12, 37. Menos 40, resultado negativo, menos 3. Menos 6 segundos. Depois de 6 segundos, então ele vai estar onde agora? Calcule você. Provavelmente ele vai estar aqui, ó. No zero. Então vamos ver? Vamos ver. Então observe. Trocando aí. O que você vai ter? Vou trocar aqui t por 6. 6 vezes 8 menos 48. 6 ao quadrado, 36. Então você vai ter 36 mais 12, que é 48, menos 48. Isso aqui dá menos 48. Então vai dar, como resultado, 0. No 7, já se deduz que ele está na posição 5. 7 segundos depois, ele está voltando. Então, substituindo aí, você vai ter menos 8 vezes 7, que dá 56. 7 ao quadrado, que vai dar 49. 49 mais 12. 49 mais 12 vai dar 56. Oh, desculpa. 49 mais 12, 61. E 61 menos 56, que dá 5. 8 segundos depois, ele vai voltar de novo para a posição 12. Então, nós vamos ter o seguinte. 8 vezes 8 é 64. E aqui também, 8 ao quadrado, que dá 64. Então, eu posso cortar. Eu tenho menos 64 mais 64. Dá 0. Sobra apenas 12. Pronto. Então, ele foi e voltou pelos mesmos pontos. Jogando isso num gráfico, o que nós vamos ter? Lembre-se. Olha a tabela aqui para recordar melhor. Tempo 0, posição 12. Tempo 1, posição 5. Tempo 2, 2 segundos depois, 0. 3 segundos depois, na posição menos 3. 4 segundos depois, menos 4. 5 segundos depois, voltou para o menos 3. Já está voltando. 6 segundos depois, posição 0. 7 segundos depois, posição 5. 8 segundos depois, posição 12 metros. Voltou para onde ele estava. Então, aqui no gráfico, observe. Tempo 0, onde ele vai estar? Posição 12, aqui. Ó, tá piscando um pontinho vermelho aí. Tempo 1, onde ele vai estar? No tempo 1. Tempo 1, aqui, ó, entre o 0, no meio entre o 0 e 2. Ele vai estar aqui, no meio entre 4 e 6, que é 5. Tempo 2, onde vai estar? Só que ele está regredindo, viu? Tem movimento regressivo aí. O retrógrado. 0, onde está piscando o azul. E tempo, que é 3, qual é a posição que ele estava? Menos 3. Aqui, ó. Abaixo de 0. Tempo 4, onde ele vai estar? Tempo 4, ele vai estar na posição menos 4. Vai estar aqui, ó. Tempo 5, onde ele vai estar? Ele volta para a posição 3. Volta para aqui. Tempo 6, vai para a posição 0, onde está piscando o azul. Tempo 7, vai para a posição 5. Aí. E, por fim, tempo 8, volta para a posição 12. Se você ligar esses pontos, ó, começando aqui, ó, passar por esse aqui, ó, esse aqui, o que você vai ter? Uma parábola com concavidade para cima. E aí está. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço a todos que chegaram ao final. Bons estudos. E esta semana a atividade será postada ou quarta ou quinta, porque terça-feira eu estarei em Salvador. Na verdade, viajo segunda-feira à noite. Então, estarei em Salvador o dia todo lá para a realização de exames. Então, quando eu retornar, é na quarta-feira, vou elaborar as atividades e aí eu posto para vocês, ou quarta ou quinta. Não vai ser postado terça-feira, certo? Obrigado aí pela atenção de vocês e eu espero que vocês estudem
E que faça a atividade e olha no e-mail depois, porque eu retorno essa atividade para vocês. Eu dou uma devolutiva corrigida. Isso é importante que vocês dêem uma olhada no e-mail de vocês, certo? Porque lá vai estar onde vocês erraram, onde eu quero que vocês melhorem. Tem vídeos também da atividade de vocês, de outros professores corrigindo a atividade, certo? Por hoje é só. Um abraço para todos.